Olá, pessoal, estamos on. Sejam muito bem-vindos em mais uma mentoria da Digital Innovation One, em parceria aqui com o Inter, que está oferecendo o Bootcamp Inter Java Developer na nossa plataforma, está fazendo um super sucesso. E então conta aí já nos comentários se você está fazendo o Bootcamp, se você já terminou, se ainda não, calma que ainda dá tempo, e bora focar nos estudos. E lembrando que essa mentoria faz parte da Orbia Academy of Tech Boost. E hoje os nossos convidados vão falar um pouco sobre como começar uma carreira de sucesso no Inter. Então, eu já queria agradecer aqui aos convidados, ao Ícaro e à Daniela, por estarem aqui com a gente hoje falando desse assunto, tá bom? E também a nossa comunidade da DIL que está assistindo a gente agora, né? Então, primeiro eu queria que vocês se apresentassem, né? Dani, quer começar? Claro. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daniela, eu sou líder do time de People aqui no Inter. Fui convidada para participar desse momento aqui. Vai ser uma tarde aí de um bate-papo. Então, vamos aprender juntos aqui, junto com a Natália, com o Ícaro e junto com vocês. Legal. Beleza, boa tarde, pessoal. Eu sou o Ícaro, estou no Inter já há mais de 3 anos, que faz de mim quase que um veterano aqui dentro do Inter. Eu iniciei aqui em 2018, nós tínhamos 400 mil clientes, sei lá, 50 pessoas na TI, e hoje nós estamos aí com mais de 11 milhões e umas 1.000 pessoas quase na TI. Eu sou líder do time de produtos digitais de investimentos, então bem focado naquela área do app, né, que tem todos os produtos de investimentos, toda aquela parte daquela experiência fica ali com o nosso time. Legal, gente, obrigada. Bom, então a gente vai iniciar com algumas perguntas para vocês, e vocês aí do chat podem também interagindo, mandando as suas perguntas, que no final a Dani e o Ícaro vão responder também. Então, Dani, conta aqui pra gente quais são os principais benefícios de fazer parte de uma empresa como o Inter. Bom, vamos lá. Eu conto isso com o coração assim cheio de engajamento, né? O Inter é uma empresa, gente, realmente diferenciada em vários sentidos. Aqui no Inter, a pessoa que tem perspectiva de carreira, de crescimento, uma pessoa que tem vontade de crescer, de aprender, de construir, de fazer diferença, de contribuir, aqui é o melhor espaço, o melhor lugar, tá? É um ambiente onde proporciona um potencial criativo, um potencial de inovação, um potencial de contribuição e de avanço muito grande para o negócio. É uma empresa onde estimula muito a criatividade das pessoas, estimula muito o desafio e desafia muito os nossos sangue laranja. Então, são inúmeros os benefícios de estar aqui, de trabalhar aqui. É uma empresa que valoriza muito as pessoas, reconhece os talentos, reconhece as pessoas que trazem diferença para o nosso negócio. E reconhecimento é de várias formas, né? É uma empresa que admira o potencial criativo, o potencial, o diferencial dos nossos colaboradores, gera esse espaço, proporciona um ambiente leve, de autonomia, um ambiente onde as lideranças estimulam muito esse time para isso. Então, é uma empresa que eu costumo dizer que desperta muito esse interesse, desperta muito essa vontade de continuar e ser cada vez mais sangue laranja, né? Esse brilho nos olhos, essa vontade de sugerir, essa vontade de propor, essa vontade de criar, isso é muito forte aqui. Então, são incontáveis benefícios que faz com que esse sangue laranja seja apaixonado por essa empresa e por esse negócio, né? E aqui é um ambiente também, eu acho que falando de carreira, já que o nosso tema aqui é carreira, carreira, gente, carreira é de cada um. Não existe uma carreira pronta. Não existe um plano desenhado para que a pessoa chegue e ali ela tenha uma carreira já definida. A pessoa vai atrás, a pessoa busca conhecimento, a pessoa se informa, estuda, capacita. A pessoa tem que ter também um desejo profissional de aonde ela quer chegar, o que ela quer se tornar, que área ela quer trabalhar, o que ela quer aprender aqui dentro.
E isso, consequentemente, vai fazendo com que ele vá construindo a própria carreira aqui. E é uma empresa que proporciona isso, assim, tem inúmeras possibilidades de carreira, tem várias formas de crescer, tem várias formas de obter sucesso dentro da própria carreira aqui no Inter, e é uma empresa muito flexível e uma empresa muito moderna nesse sentido, né? Então, o colaborador que tem essa perspectiva, esse olhar e esse desejo de ir além, de se informar, de buscar conhecimento, de correr atrás de tendências de mercado, de autoconhecimento e de ter uma entrega diferenciada, porque isso é muito importante, tem que ter entregas diferenciadas, é uma carreira de sucesso. É um profissional que vai ter uma carreira brilhante aqui dentro do Inter. Legal, Dani, obrigada. Nada. Ícaro, conta pra gente aqui, quais as competências, tanto técnicas quanto as soft skills, que é bacana desenvolver para fazer parte do Inter? Não, legal. Aqui no time de produtos digitais, né, é importante que as pessoas conheçam da parte técnica. Então, a gente falando de Java, nossa stack aqui é toda em microserviços, nós usamos tudo em nuvem, todos os serviços da AWS, a gente deve ser um dos clientes que mais utiliza e propõe produtos para a AWS. Né, se for trabalhar, né, na parte do aplicativo, conhecer as linguagens nativas, todas essas partes, elas são bem importantes. Mas eu acho mais relevante, principalmente quando eu vou analisar um candidato numa entrevista, 70% para mim é soft skill. Então, consegui identificar no candidato um pouco do que a Dani falou, aquele brilho no olho. A gente fala muito de protagonismo, hoje é uma palavra muito batida já no mercado, mas a gente acredita nisso de verdade. Então, quando a gente está conversando com um candidato e vendo ele exemplificar como que ele exerce esse protagonismo na vida dele hoje, né? Então, assim, a gente vê aquele candidato que traz para a gente, eu tenho um projeto pessoal meu, que eu trabalho assim assado, eu fiz um aplicativo meu, coloquei na loja para ver como é que funciona, eu participo de meetups, participo de vários eventos para tentar aprofundar, para tentar entender, estou sempre na comunidade, conversando, entrando em fóruns, discussões. A gente vê esse perfil um pouquinho inquieto, vamos dizer assim, no bom sentido, né? É aquela pessoa que geralmente não está acostumado com o padrão. Às vezes está fazendo uma faculdade, mas só a faculdade para ela não é o suficiente. A gente vê muito assim, do que está sendo proposto para ela, né? O que a vida proporcionou para ela, o que ela está fazendo com isso, né? Dentro da faculdade, está buscando os extras curriculares, tentando fazer parte de uma empresa júnior, por exemplo. Tem várias pessoas aqui que ficaram bastante tempo em empresa júnior, foram crescendo lá dentro nos projetos, e assim, por mais que a pessoa às vezes não tenha aquela experiência profissional já na área, quando a gente vê esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, a gente vê que tem um potencial muito grande. Hoje no Inter a gente trabalha com coisas muito complexas, né, devido à volumetria, a quantidade de clientes que nós temos, então vocês imaginam a quantidade de acessos que nós temos no nosso app. Então, nosso desafio é muito grande. Então, essas pessoas que estão sempre buscando inovação, que gostam de tecnologia mesmo, assim, que vivem isso, eles são um diferencial muito grande na hora das nossas seleções aqui. Legal, Ícaro. E vocês percebem isso durante o processo, né? Como que o candidato pode, de repente, elaborar um portfólio contando desses projetos pessoais? Como que você indica que seja apresentado isso? Geralmente, assim, hoje já tem algumas ferramentas que as pessoas já usam, né? Muito, muito comum a pessoa te passar o GitLab dela para você já ver os projetos que ela já desenvolveu. Ou então, quando estava presencial, né, antes da pandemia, já teve candidato assim que mostrou o app dele rodando no próprio celular. Você, né, e até projetos dentro da faculdade, de contar como que ele fez, de conseguir expressar, mostrar que ele tem profundidade naquilo que ele fez, né? Não ser até o próprio trabalho de escola, de faculdade, pode ser esse diferencial. Ele mostrando como é que ele raciocinou, conseguir expressar para a gente como que é esse padrão dele para chegar no resultado, né? Você consegue extrair um pouco esse comportamento. Às vezes é aquele cara que puxa o grupo dentro da faculdade, né? Quando trabalha em grupo e organiza e consegue fazer tudo sair, propõe
muitas coisas novas, né? Não só aquilo. E aí você consegue ver um pouquinho desse brilho no olho aí que os nossos sangue laranjas aí a gente faz muita questão. E nas redes sociais acho que ficam bem claros assim o amor e o brilho no olho que as pessoas têm. Não sei se a Dani tem algo para complementar aí. Eu vou complementar a sua fala. Isso é fundamental durante o processo seletivo. Isso é um requisito básico no nosso processo, de verificar, sim, né, o nosso fit cultural. Então, faz parte, durante as entrevistas, né, durante todo o processo, o time de seleção do Inter avalia isso, avalia a aderência, a compatibilidade, avalia esse desejo, avalia a participação em eventos voluntários, em projetos, em coisas que agreguem valor e que agreguem na formação e no desenvolvimento de cada profissional. Não tem problema se a pessoa não tiver tido uma experiência profissional em alguma empresa anteriormente, não é isso que vai desclassificar ou classificar, é muito mais a questão comportamental do que propriamente a trajetória profissional anterior, tá? Então, assim, é um olhar muito forte que o RH tem sobre iniciativa, sobre perspectiva de carreira, sobre posicionamento, o que a pessoa quer, o que a pessoa busca, como que a pessoa conduz essas coisas através do que ela quer. Então, se ela quer crescer, o que ela tem feito para isso, né? Se é uma pessoa que se atualiza, se é uma pessoa que gosta de coisas novas, tem curiosidade de saber, de conhecer. Isso é muito percebido durante o nosso processo e durante as entrevistas. É claro que existem técnicas para isso, o time de seleção tem todo o preparo para fazer o tipo de pergunta adequada, para conduzir uma entrevista de forma adequada, para extrair dos candidatos da melhor forma as informações que nós precisamos. Bacana, Dani. E aí, já que a gente está falando disso, em relação ao currículo mesmo e ao LinkedIn, quais são os pontos que mais chamam a atenção, que se destacam e que fazem a diferença para entender o perfil do candidato? Ótima pergunta, Natália. Bom, falando de LinkedIn, que eu acho que hoje em dia é muito usado, é uma rede social aí no aspecto profissional, onde todo mundo tem acesso. É extremamente importante que os dados que estejam no LinkedIn sejam dados verdadeiros. Então, é o primeiro passo, que as informações que os candidatos colocam ali estejam atualizadas e que sejam informações sucintas e objetivas. Não dá para escrever, contar uma história, e não dá para colocar tudo que gostariam de colocar ali, porque é uma página para que gere uma atratividade para a empresa que está buscando profissionais. Então, o LinkedIn tem que ter uma foto que mostre de forma muito sóbria o perfil da pessoa, que não seja uma foto que tenha óculos escuro, boné, ou que seja uma foto que não mostre, né, o rosto da pessoa, mas uma foto simples, que sejam informações sucintas, objetivas e claras, para que o recrutador e a empresa consigam perceber e entender o perfil daquele candidato. E o LinkedIn, assim como o currículo, são ferramentas que despertam atratividade em quem está buscando profissionais. Então, se o candidato, né, se o candidato do mercado de tecnologia busca oportunidades no ramo de tecnologia, na área de tecnologia, tem que constar ali algumas informações nesse sentido também, com olhar de tecnologia, tá? Então, é uma dica que eu dou. Um currículo simples, um currículo objetivo, sucinto, com dados verdadeiros e com informações extremamente atualizadas. Informações do aspecto acadêmico, cursos, graduação, certificações, né? Cursos, idioma, caso a pessoa tenha algum conhecimento de algum idioma. Também no aspecto profissional, se esse candidato já teve alguma bagagem anterior, onde ele já trabalhou e qual era a atividade dele na empresa anterior, tá? E no aspecto pessoal, né? Então, ter ali o nome, ter ali um e-mail para contato, ter um telefone para contato, que isso é muito importante. Muitas pessoas, por terem um currículo ou um LinkedIn desatualizado, perdem oportunidades, tá? É uma forma de contato, é uma forma de contato da empresa para o candidato, então tem que ser um dado 100% atualizado. Usamos muito o LinkedIn
O Inter é uma empresa que usa, assim, em praticamente 100% das nossas vagas, nós usamos o LinkedIn, então eu indico a ferramenta LinkedIn. É uma ferramenta que é de fácil utilização, em todo lugar do mundo o LinkedIn é usado, e é uma ferramenta extremamente fácil de ser atualizada e de ser preenchida. Então, eu indico que todas as pessoas, quanto mais pessoas puderem ter o LinkedIn, melhor é. Ali a gente consegue mandar mensagem, consegue interagir com o candidato, consegue antecipar uma entrevista, né? Muitas vezes pelo LinkedIn. Ali a gente consegue compartilhar o link do candidato com a liderança. Então, o Ícaro, por exemplo, pode receber o currículo desses profissionais de forma rápida pelo WhatsApp, pelo Teams, que é a nossa ferramenta aqui, né, de comunicação, pelo e-mail. Então, ele está lá na casa dele, ele consegue abrir o perfil e ver o candidato, ver um pouquinho do histórico daquele candidato, e dali começa a despertar o interesse em conhecer esses candidatos e iniciarmos um bate-papo, né? Essa é a minha dica. Eu acho, não sei se o Ícaro quer contribuir com o olhar de liderança, né? Quando ele vê um perfil profissional, mas essa é uma dica super importante para quem quer ingressar aí, quem quer ter uma carreira realmente de sucesso e começar no mercado de trabalho. Quero sim, Dani. Assim, o que você falou para mim assim, resumiu bem. Eu queria só traduzir um pouco na área técnica para as pessoas entenderem um pouco mais, né? A gente entra em muito perfil, que parece uma sopa de letrinhas, assim, sai colocando todas as tecnologias que já ouviu falar. É muito mais importante você ter uma meia dúzia de tecnologias, mas mostrando por que você tem profundidade nelas e o que você fez com elas. Então, dá um exemplo de um projeto que você participou do projeto X, que chegou ao resultado Y, que está em produção, ou que fez alguma coisa. Você mostrando isso vai ser muito mais relevante para quem está lendo do que ver, sei lá, 20, 30 tecnologias diferentes e a gente vê que não tem, sabe, nada. Tá ali, conheço de REST, Java, Swift, Kotlin, tal, AWS, Cloud, mas não tem nenhum exemplo de algum projetinho, alguma coisa que foi feita com o que você está citando ali. Eu gosto muito quando eu leio isso. Eu trabalhei no projeto Y, foi responsável dessa forma, desse jeito, e chegamos a esse resultado. Isso nos ajuda a mostrar que a pessoa tem profundidade nisso. E recomendações, né? O LinkedIn, acho que tem uma parte boa, que você consegue recomendar as pessoas, e não sei aquela recomendação automática, meio até combinada, que as pessoas geralmente fazem, mas é algo realmente que mostra, né, e explique por que você está indicando a pessoa. Indico o fulano porque ele é muito bom de serviço. Não, ele fez isso, ele mostrava domínio em tais coisas. Então, esse tipo de indicação também ajuda bastante, assim, eu acho bem válido. Muito bem, gente. Ótimas dicas, viu? Tanto Dani quanto Ícaro. Muito legal para o pessoal que tá vendo a gente. Bom, eu vou perguntar para o Ícaro agora, então. Como que foi a sua jornada dentro do Inter, né? Para poder inspirar também a comunidade. Tá. Eu trabalhei na Accenture durante quase 7 anos, quando eu resolvi fazer essa transição para o Inter. Eu comecei bem nessa área bem técnica, eu fui desenvolvedor por quase 6 anos. Eu estava numa transição de carreira entre o dev, aquela pessoa super técnica, para começar uma liderança, começar uma gestão de projetos, e tive uma oportunidade no Inter, que eu entrei como coordenador na época para montar exatamente o time de investimentos, de produtos digitais de investimentos. A gente não tinha ninguém, então eu entrei para montar do zero o time, contratar pessoas e trazer. Nosso time, quando eu comecei, tinham 2 pessoas que já tinham sido contratadas na época. Viramos 2018, que foi quando eu entrei, com 11 pessoas mais ou menos, e hoje a gente fechou 122, mas foi esse mês, mais ou menos, são 122 pessoas já que estão com a gente, e desse tempo todo aí eu tive a possibilidade de participar praticamente de todos os movimentos que a gente colocou no app, então a parte de fundos, renda fixa, home broker, tudo isso que vocês veem hoje nessa área de investimentos ali passou pelo nosso time. Pude lidar também, né, com uma transformação digital e muito forte que a gente já estava fazendo, de usar, assim, a nata da tecnologia. A gente brinca aqui no Inter, a gente tem um parquinho da diversão para quem gosta de tecnologia. A gente mexe realmente com aquele o topo da tecnologia, sem perder também a simplicidade, né, não fazer uma solução NASA para chegar na padaria, né, não precisa de um foguete. Então, assim,
foi, assim, viver o Inter, né? Não é nem carreira, é viver isso aqui. Assim, todo dia nosso é uma meta diferente, é um sonho diferente. Quando a gente chegou, a gente falava em ter, talvez chegar a 1 milhão de clientes em 2020, alguma coisa assim. Nós estamos batendo 11 milhões, aí daqui a pouco já vem, não, vamos para o mundo. E aí, assim, todo dia é um desafio, assim, inacreditável, né? A gente acha, muitas vezes, quando a gente conversa aqui, a gente acha, não, tá sonhando muito alto, o pessoal exagera no sonho, passa 2, 3 meses, a gente tá batendo essa meta, a gente até assusta, assim. Eu brinco que hoje, assim, se alguém chegar pra gente e falar assim, eu quero ser a maior empresa do mundo, a gente nem assusta mais, não, beleza, o caminho que tá é isso mesmo, não tem por onde ir, não. E eu acho que é muito do que a Dani falou, desde que eu entrei no Inter, eu sempre assumi muita responsabilidade das coisas que eu fiz, junto com o time que eu tive felicidade de contratar pessoas muito boas, trazer pessoas que eu conhecia para me ajudar a construir essa carreira aqui dentro, e a gente conseguiu entregar, né? A gente é muito medido pela entrega, a gente começou a colocar o software rodando em produção, o app, as funcionalidades, isso foi dando visibilidade, foi crescendo, as pessoas vão prestando atenção, esse time de investimento está produzindo bastante, toda a versão do app tem coisa de investimentos, vai aproximando, você vai crescendo, o time vai crescendo, as pessoas vão tendo a oportunidade de carreira junto com a gente, então a gente cresceu muito junto, muito focado em geração de resultados e cuidado com pessoas, e conseguir criar um time bem legal. Essa parte do protagonismo eu não canso de falar, assim, no Inter, sabe, assim, é até difícil ficar falando isso, né, igual eu falei, a gente fica muito batido no mercado, ser protagonista, mas aqui é muito real, tem muita diferença muito grande, assim, entre ser responsável por uma coisa e protagonista. Você é responsável, você faz a sua tarefa e está entregue. Quando você é o protagonista, você é o dono, só eu fazer minha parte não adianta. Se o cara que está trabalhando junto comigo no projeto, exemplo básico, um cara trabalha com back-end ou trabalha com mobile. Se só o back fazer a parte dele e o time do aplicativo não desenvolver aquela feature, não adiantou nada, não tem valor isso. E as pessoas aqui dentro vão criando essa visão e vão acreditando nisso. Então, daqui a pouco, o cara de back-end está sempre conversando com o cara que está desenvolvendo, né, a desenvolvedora Android ou o desenvolvedor iOS, para entender como que podem facilitar para os dois entregarem aquilo junto, porque é a entrega final que gera esse valor. Então, você vê o time inteiro começa a estar imbuído e próximo, se juntando para entregar o que realmente importa. Todo mundo quer ser dono daquele produto, todo mundo tem orgulho de entregar aquilo. E foi assim que eu consegui crescer aqui dentro e minha carreira deslanchou desde que eu entrei. Assim, foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida de longe. E vocês vão ver, todo lugar que quem me acompanha, né, em qualquer lugar que me vê, eu sempre, quando eu falo do Inter, meu olho brilha, e assim, é inacreditável, assim, é um ambiente que eu nunca imaginei que eu ia poder viver e uma experiência que eu nunca imaginei que eu iria ter, assim, é algo que é inacreditável. É só vivendo, né, Ícaro, para poder sentir realmente isso, porque realmente existe uma transfusão de sangue aí, né? Tem uma inspiração e uma vontade de fazer e de realização muito grande das pessoas que trabalham aqui, né? E é exatamente por isso, assim, só fazendo um link da sua fala com esse momento, Natália, o Ícaro contou a trajetória dele, ele chegou aqui em uma posição, né, que não é a atual dele hoje, ele foi crescendo, mas ele foi crescendo muito por uma leitura de cenário que ele também fez, por uma vontade que partiu dele também, e uma energia e um sentimento de pertencimento que foi dele. E óbvio que a empresa colaborou do outro lado, gerando oportunidade, dando desafio, acreditando, fazendo com que ele se desenvolvesse, tendo líderes que acompanhassem, que estimulassem esse processo dele, né? Então, assim, eu acho que essa carreira de sucesso que ele com certeza representa, uma carreira de sucesso dentro do Inter, vai muito a esse encontro, assim, do momento e do perfil da pessoa e do momento e da necessidade do Inter que se junta aí ao mesmo propósito. Muito bacana. E então quer dizer que para quem entrar agora no Inter, tem chance de se desenvolver, tem plano de carreira, tem um ambiente propício para isso, certo? Muito, muito,
O Inter é uma empresa que preocupa muito com o desenvolvimento do nosso time. Inclusive, além de se preocupar, é uma empresa que proporciona muito desenvolvimento. Então, a gente tem uma série de ações, iniciativas que geram esse desenvolvimento. Agora, nós também estimulamos muito, nós, lideranças e área de people, nós estimulamos também esse protagonismo do autodesenvolvimento, porque a pessoa também tem que ir atrás, ela tem que estudar, ela tem que se capacitar, e ela tem que trazer também diferencial e conhecimento, né? Agora, nós geramos isso, é um ambiente onde as lideranças têm um acompanhamento frequente, né? Tem o one-on-one, tem os feedbacks, tem os momentos de acompanhamento das entregas, né? Das metas. Nós temos aqui um programa de desenvolvimento de lideranças para fortalecer e para preparar mais ainda esses líderes junto aos times. Nós temos aqui várias iniciativas, tem uma plataforma online dentro do Inter, que essa plataforma é de acesso a 100% do nosso time, para que eles busquem e que eles possam se desenvolver em vários conteúdos e módulos. Então, ali a gente disponibiliza muito conteúdo para crescimento e para desenvolvimento, né? Então, assim, o Inter é uma empresa que reconhece, valoriza e quer reter também os nossos talentos, os nossos potenciais, e reconhecemos de várias formas. Então, as pessoas podem tocar projetos, podem receber promoção, podem trabalhar em um squad de um desafio diferente, podem ter um job rotation de uma área para outra. Tem várias formas de reconhecimento que o Inter proporciona muito isso para esse time. Legal, Dani. Se eu puder só complementar, eu acho que o que a Dani falou é muito importante, porque, assim, os líderes vão ser diferentes, né? Dificilmente você vai ter um padrãozinho ali, cada um vai ser de um jeito. Mas quando a pessoa tem esse viés de buscar esse autodesenvolvimento, meu líder não dá feedback. Aí você mesmo posta esse feedback, assim, de uma maneira, assim, eu queria marcar com você uma vez por semana, uma forma de você me passar a sua visão e tal. Nenhum líder vai ficar chateado com uma postura dessa. Então, assim, busca essas coisas que você imagina que está faltando. E aqui no Inter, essa questão do protagonismo, geralmente quando as pessoas chegam, tá faltando tal coisa, precisando disso, beleza, vamos fazer então? Como que você pode iniciar isso aí? Tem um exemplo bem legal do Tuerê, que é do meu time, que veio comentar comigo, tem uma ideia para você fazer no time, vamos falar de desenvolvimento, de evolução, de não sei o que, beleza, cara, pode começar amanhã. Pode marcar lá com o time inteiro, pode preparar o material que você achar, envolve as outras pessoas, e já está na terceira semana que ele está fazendo isso, assim, o pessoal está adorando. Então, assim, a gente tem esse espaço e a gente quer que as pessoas tenham esse protagonismo, né? Não é o líder, eu sou um mero facilitador aqui dentro das pessoas que eu tenho no time. Se as pessoas do meu time não forem brilhantes e fazerem essas coisas acontecerem, eu não vou entregar nada. No final, assim, o líder é meramente o reflexo do time que ele tem ali. Então, assim, a gente precisa muito que as pessoas tenham isso em mente. E é muito legal quando você vê esse tipo de postura, às vezes no estagiário, e você vai vendo o crescimento dele. Já estou há 3 anos aqui. O Ítalo, quando ele entrou no nosso time, ele entrou junto comigo, há 3 anos atrás. E ele hoje é um desenvolvedor pleno nosso. Ele era estagiário, ele não sabia programar. E, assim, pode ter certeza que ele não foi promovido à toa. O que ele tem de código rodando em produção, o que ele tem de coisa que ele pode chegar para a mãe dele todo orgulhoso, assim, mãe, isso aqui foi eu que coloquei, isso aqui eu ajudei a fazer, essa parte que você está usando aí, fui eu que fiz. Então, assim, eu acho que a gente tem muitos exemplos do nosso time, assim, de pessoas que começaram, basicamente, sem base nenhuma na tecnologia, mas com aquele soft skill que a gente está comentando, e chegou hoje alçando voos, assim, que é inacreditável você imaginar que há 3 anos esse profissional não sabia sequer programar, e você vê onde que ele está hoje, ele é referência técnica do time. Então assim, bem legal. Natália, só fazer uma contribuição da sua pergunta, e aproveitando a fala do Ícaro, sobre plano de carreira. Eu não vou dizer que nós temos no Inter um plano de carreira, nós temos uma trilha, tá? E essa trilha, ela é alcançada e ela o percurso dessa trilha é por interesse, por iniciativa e por uma vontade individual de cada colaborador.
Essa trilha, ela foi construída, existe, foi super bem desenhada, com o envolvimento das lideranças. Temos uma trilha para trabalhar de forma transparente, para que as pessoas consigam perceber e enxergar e terem uma clareza de onde e como elas podem chegar lá, o que falta para elas chegarem lá, o que é necessário para elas serem ou terem um determinado cargo, uma determinada posição. Mas nós não limitamos prazo para as pessoas. Na verdade, esse exemplo que o Ícaro trouxe é claro disso, assim. A trilha está aqui, existe uma perspectiva, existe um caminho que esse colaborador pode percorrer, mas vai depender muito mais dele do que do Inter, tá? Então, o Inter gera oportunidade. Aqui existe, sim, um caminho e uma história onde esse colaborador pode conquistar o seu espaço, a sua trajetória e a sua história. Mas vem dele esse protagonismo, vem dele alcançar voos mais altos e vem muito mais do colaborador avançar e voar nessa trilha do que propriamente o líder. Não é o líder que vai definir para onde esse colaborador vai. O líder está aqui para direcionar, para apoiar, para fazer um papel de mentor naquela carreira daquele colaborador. Mas não vai ser o líder que vai falar para onde ele vai, quando ele vai e para qual caminho ele vai. Então, eu queria deixar isso também assim como uma dica nesse momento que a gente está tendo essa oportunidade, para que as pessoas que queiram entrar no Inter, queiram fazer parte desse time, que queiram trabalhar nessa empresa, que essas pessoas saibam disso, né? Que esse time entre sabendo que aqui o céu é o limite. Existe uma série de oportunidades, existem o nosso íconezinho, inclusive, é um foguete, né? Assim, voa e voa alto. Então, queira, faça, construa, traga e execute, porque tem que ter entrega. Uma coisa legal, Natália, assim, do Inter, um pouco do que a Dani comentou, a nossa trilha de carreira ela é muito flexível. Então, a gente tem uma trilha na TI, né? Nós temos uma trilha técnica, o cara que realmente é dev mesmo, né? Gosta de codar. Nós temos uma trilha de produto, que é a pessoa mais focada realmente em negócios, em entender produtos e um pouco mais voltado para isso. E essas trilhas, elas se encontram ou na especialização nessas duas áreas, ou no meio na gestão. E qualquer uma dessas duas trilhas, de produto ou de a técnica, elas conseguem fazer a migração, quando eles estão num certo senioridade, de ir para a área de gestão e liderança. A gente tem vários casos hoje no time, o Tainan, o Leris, eram caras que eram desenvolvedores, assim, basicamente, assim, me dá minha tarefa que eu faço, esse é meu caminho, eu não sei lidar com pessoas, tal, e hoje, assim, as pessoas não acreditam os líderes que eles se tornaram, os gestores que eles se tornaram. Por quê? Eles foram nessa carreira, você se torna referência, as pessoas vão te procurando, você começa a ensinar as pessoas, você começa a ver, até que eu tenho um jeito para ensinar, para explicar, você começa a ser uma liderança técnica, daqui a pouco a liderança de pessoas, de projeto começa a ser um pouco mais natural, porque você se aprofundou, e muitas pessoas fazem essa migração. Então a gente tem vários gerentes aqui com a gente, que ele começou como um desenvolvedor, e foi trilhando essa carreira, crescendo, com esse protagonismo que a gente fala toda hora aqui, e hoje eles estão aí à frente de um time, cada deve ter 30, 35 pessoas no time, dessas duas pessoas que eu citei, assim, é bem legal mesmo, assim, a gente, o que acontece aqui dentro é realmente muito gratificante, a gente participar disso, é uma coisa de outro mundo, diria. E, assim, é muito legal ver também o quanto que esse crescimento é uma conquista das lideranças, é uma conquista dos colegas, é uma conquista dos pares, né, Ícaro? Quando um colaborador é promovido, quando um sangue laranja tem qualquer tipo de reconhecimento, isso torna-se um momento de comemoração, de vibrar, porque, assim, as pessoas querem ver também os outros alcançando e buscando e chegando em lugares maiores, né? Então, isso também é muito vibrante aqui no Inter. As pessoas comemoram o reconhecimento e o crescimento do outro. As pessoas se ajudam muito aqui. Então, isso também é muito legal. Aumentamos esse ambiente mais colaborativo e pouco competitivo. A gente fala que a carreira é individual e não comparativa. Então, a carreira de ela é
tem o que a Dani falou, né? Você tem uma trilha, tem algo a seguir, mas a gente respeita a individualidade de cada um. Então, o que um vai ter que fazer para virar um pleno, um sênior, alguma coisa assim, às vezes é um pouco diferente pelo perfil de cada um. Um tem um perfil um pouco mais comunicativo e consegue ir lá resolver problemas, o outro é mais técnico, resolve problemas complexos tecnicamente. Então, cada um tem uma diferença um pouco pequena e a gente evita esse tipo de comparação para gerar esse ambiente verdadeiramente colaborativo e não competitivo. Uhum. Isso aí. Perfeito, gente. Não, é muito bom quando a gente tem esse tipo de ambiente, né, colaborativo, saudável, todo mundo quer se ajudar, que todo mundo vibra, né, com o outro. E aí, resgatando também o que o Ícaro falou sobre feedback, uma dica também que eu dou é pedir feedback para os pares também, né, não só para a liderança, né, dar e receber feedback para os pares, para quem está trabalhando do seu lado, enfim, acho que isso é importante também. Com certeza, e aí, Natália. Né? Só complementando, e para quem é líder, pedir dos liderados. Exatamente, isso é muito importante. É até difícil, né, por uma posição um pouco de poder, mas quando você tem pessoas que você confia, você recebe feedbacks muito ricos, às vezes mais ricos do que dos seus líderes, assim. Você conseguir praticar isso é muito bom, o crescimento do líder. Perfeito, muito importante. Bom, Dani, eu queria que você contasse, então, um pouco para a gente agora, como que está funcionando o processo seletivo para quem está fazendo o Bootcamp Inter-Java Developer. Ótimo. Bom, como que está funcionando, gente? Semanalmente, nós recebemos, através do time da DIL, nós recebemos a relação dos candidatos que concluíram o Bootcamp, tá? E aí, essa relação, ela é encaminhada para o time de seleção. Tem uma pessoa hoje no time de seleção que fica full time para poder fazer uma análise de todos esses perfis. Então, nós analisamos o perfil, esse perfil é analisado muito verificando questão comportamental, verificando fit cultural, verificando caso tenha alguma bagagem ou não, algum diferencial, né, algum case, que foi o que o Ícaro trouxe aqui para a gente. Às vezes esse candidato já tem algum case que é um diferencial para a gente. Então, a gente faz esse filtro, e esse filtro ele é feito comparando as posições que nós temos. Então, hoje, as posições que nós temos de vagas, né, as vagas que nós temos hoje disponíveis para trabalhar, para trazer gente do mercado, nós avaliamos conforme o perfil desses candidatos que concluíram o Bootcamp. Então, o que eu queria deixar de mais uma dica aqui? É muito importante que vocês concluam o 100% do Bootcamp para que vocês possam começar a participar de processos seletivos aqui no Inter. Os candidatos que possuem perfil, que estão aderentes à necessidade, aos requisitos daquela vaga, o time de seleção entra em contato através das informações disponibilizadas, e por isso que é importante ter a informação sempre atualizada. Nós entramos em contato para iniciar um bate-papo, iniciar o nosso processo seletivo. O processo seletivo do Inter é um processo extremamente sério, mas também extremamente moderno, que tem que ser a cara do Inter. Então, a gente tem um time de seleção muito bem preparado para isso. As meninas fazem um bate-papo, uma entrevista com muita profundidade, entendendo do momento pessoal, do momento da perspectiva de carreira, faz um olhar de fit, porque esse olhar nós temos aqui. Então, a gente também identifica a questão dessa conexão com o nosso fit cultural, que é muito importante. Entendemos a vaga que temos e direcionamos, fazemos um olhar comportamental. Então, a gente também faz uma análise do perfil desse profissional. E aí, se for uma pessoa que atende a necessidade do Inter, a gente encaminha para um bate-papo com a liderança, que seria, no caso, líderes pares do Ícaro, né? Que são os solicitantes da vaga. E aí, essa liderança vai fazer uma avaliação pensando muito na atuação desse profissional, no dia a dia, na rotina, nas metas dessa área, nas entregas, né? E o quanto que esse profissional está ou não dentro da realidade e da necessidade dessa área e dessa vaga. Feito isso, a gente avança com outras etapas, caso tenha que passar por alguma outra liderança da área para conhecer, ou não, a gente avança no fluxo para seguir com esse processo. Então, a gente tem uma etapa de avaliação comportamental, que é uma
uma ferramenta que o Inter usa, que é uma ferramenta que nós conseguimos fazer uma análise bem ampla do perfil comportamental desse profissional. Depois a gente faz uma avaliação final, que é a avaliação mais voltada para remuneração, benefícios, e seguimos com uma proposta, tá? Então, já temos vários candidatos aí que concluíram o bootcamp, que já foram acionados pelo time de seleção e que já iniciaram, de alguma forma, algum processo seletivo aqui. Temos muitas vagas, temos muitas oportunidades, então tem chance para muita gente, tem oportunidade para muita gente. Só que a gente só vai realmente avançar com as pessoas que concluíram 100% do bootcamp. Legal, Dani. Bom, vou para o Ícaro agora. Perguntar, eu sei que você já falou de várias soft skills, vários comportamentos interessantes, né? Mas, assim, o que mais chama atenção num profissional de desenvolvimento de software? Você consegue falar para a gente? Vou aproveitar que ontem foi o dia da toalha, né? É um pouco a capacidade de ser nerd que eu falo. A capacidade de ser nerd é a capacidade de aprofundar em um tema a exaustão quase, né? Aquela pessoa que não quer ficar só no superficial. Ela mostrar para a gente essa capacidade de ir fundo no tema, de entender nos detalhes, e isso, assim, me brilha aos olhos quando eu vejo um profissional falando de alguma tecnologia, por mais simples que seja, que ele aprofundou, que ele estudou, que ele fez isso, mostrou aquilo. É algo muito legal e muito, assim, que me brilha os olhos na hora dessa seleção. Um ponto interessante, que a gente sabe que nem todo mundo tem a capacidade comunicativa muito boa, e às vezes, somente na área de desenvolvimento, a gente tem algumas pessoas que são um pouco mais tímidas, às vezes não vai tão bem numa entrevista, a gente às vezes opta, né, por mandar uma prova técnica para ver a execução dessa pessoa. E dentro dessa prova técnica é muito mais do que só fazer a prova corretamente, ver o quão longe esse candidato consegue ir, quanto que ele consegue aprofundar e quanto ele consegue aprender num curto espaço de tempo. Muitas vezes a gente pegou uma prova, por exemplo, de uma tecnologia e mandamos para um candidato que não tinha domínio, e mandamos para ele, eu quero 2 semanas para fazer. E aí ele pegou, estudou e entregou algo bem relevante para que você chegar se você, né, partir do pressuposto que ele não tinha aquela profundidade. Então, às vezes a gente chama o candidato, para falar um pouquinho da prova, explicar o raciocínio, e aí flui um pouco mais, né? Quando vai falar da parte prática, de colocar a mão na massa, às vezes flui um pouco mais. Então, essas duas coisas, assim, sabe, de ser um pouco nerd mesmo nos assuntos e aprofundar e ter, né, tanto aqui, aquele profissional, por exemplo, de produto, às vezes esse profissional de produto, ele aprofunda na parte técnica de conhecer a tecnologia que ele está falando, para ele chegar com o desenvolvedor e conseguir conversar de igual para igual, e da mesma forma um dev, ele aprofunda na área de produto, para quando ele falar de fundos, de home broker, de renda variável, de ofertas públicas, ele está falando de um produto que ele conhece, ele sabe. Então, assim, é bem legal quando a gente vê isso acontecer, sabe? Esse aprofundamento em qualquer assunto que seja pertinente ao trabalho, né? Legal, Ícaro. Dani, e você pode falar para a gente o que o Inter espera dos novos talentos que vão ingressar? Posso, claro. O Inter, gente, ele espera das pessoas que vão ingressar aqui, pessoas que queiram crescer com o Inter, pessoas que queiram construir junto com o Inter, pessoas que queiram criar. Aqui é um ambiente que valoriza muito isso, tá? A sugestão, a ideia, a proposta, uma pessoa otimista, que tenha um senso crítico, porém um senso crítico otimista para as coisas, que busque solucionar, que busque ajudar. Então, assim, eu não vou ficar usando a palavra protagonismo mais, porque eu acho que a gente já falou protagonismo muitas vezes aqui, e o protagonismo é mais do que, né, uma realidade realmente nossa, mas é muito mais esse entusiasmo, essa vontade, essa energia, essa vitalidade para que faça parte do Inter, né? É óbvio que a gente também
busca pessoas que contribuam para o resultado da nossa empresa, para o resultado da área, para o resultado do negócio. Então, a gente precisa de trazer pessoas, e é o que a gente busca nos nossos processos seletivos, trazer profissionais que venham para somar também no nosso resultado, porque assim o Inter cresce e assim todos nós crescemos, né? Então, pessoas que tenham visão também de performance, pessoas que tenham uma autorreflexão e que busquem autodesenvolvimento, que se preocupem com a carreira, pessoas que tenham esse tema carreira sempre, sempre vivo, latente, e que corram mesmo atrás disso, e que amadureçam, e que voem alto junto com o Inter, né? Então, assim, esse é o que a gente mais busca nos nossos talentos, nos nossos futuros sangue laranja. É uma empresa que desafia muito, é uma empresa que gera muito esse ambiente de desafiar, de proporcionar, de provocar positivamente. É uma provocação muito positiva. E por isso a gente espera também que essas pessoas se incomodem, não se incomodar pela provocação, mas se incomodem de querer contribuir sempre mais, de querer agregar mais, de querer ser alguém que gere um valor para o time, para o líder e para a empresa. Então, resumindo, assim, como mais uma dica, é esse o perfil que a gente quer, que a gente busca. Ninguém é igual a ninguém, nós não queremos pessoas iguais, nós queremos pessoas diversas, nós buscamos, inclusive, pessoas diversas, buscamos cada vez mais esse perfil, mas existe um olhar que é um olhar único, que é basicamente isso que eu estou contando para vocês aqui, tá? Esse brilho nos olhos, essa vontade de fazer, essa alegria de compartilhar, de ajudar, de ensinar e de também querer aprender. Boa, Dani. E aí, aproveitando, o pessoal falou aqui, mas eu sou uma pessoa introvertida, será que eu tenho chance? Pensando nesse perfil. O que você tem para falar para essas pessoas que estão com medo aí? Quando a gente fala aqui, gente, de protagonismo, de vontade de fazer, de energia, não tem nada a ver com expansividade e com a pessoa ser introvertida. Isso é muito mais uma característica do que propriamente algo que vai desclassificar. Muito pelo contrário, quando eu falo aqui de diversidade, isso também né? Nós não queremos, gente, pessoas que são só boas em relacionamento, que sabem se comunicar. Muito pelo contrário, eu tenho posições e vagas que eu preciso de pessoas diferentes. Eu preciso de pessoas mais focadas, pessoas mais concentradas, pessoas que tenham facilidade de trabalhar mais sozinhas, ou em dupla, ou em trio, e não com tanta gente. Isso varia de vaga para vaga, tá? E isso é muito de acordo com o perfil de cada área. E profissionais que são profissionais reservados, profissionais tímidos, introspectivos, também podem ser sangue laranja. Também fazem parte do nosso desejo aqui de sangue laranja, tá? Então, nós fazemos uma avaliação de forma muito geral, não é se a pessoa é tímida ou se a pessoa é expansiva, não, é um todo. Ô Dani, e se eu puder complementar, o nosso time, tanto as meninas do RH quanto os líderes, a gente tem uma facilidade de acessar essas pessoas, a gente tem uma certa experiência com pessoas introvertidas, no meio da tecnologia, era quase exclusivamente o tipo de pessoas que existiam antes. Então, a gente tem essa capacidade de acessar essas pessoas, de buscar esse conhecimento. Então, assim, os profissionais que estão nesse processo seletivo, eles têm muito esse olhar para buscar isso. Então, vocês podem ficar tranquilos, assim. Difícil, né? As pessoas um pouco mais extrovertidas ficam um pouco mais nervosas, mas pode ter certeza que quem estiver fazendo essa entrevista, bate-papo com você, ele vai tentar acessar o seu conhecimento independente do resto. E eu diria que eu tenho muito mais pessoas introvertidas no time do que extrovertidas. Com certeza é o caso. Boa, gente, legal. Ícaro, e você pode falar para a gente algumas dicas para quem está fazendo bootcamp, para quem está no processo e quer entrar no Inter, né? Quais as dicas? Assim, além de todas que a gente falou de soft skill, né, falando um pouquinho da parte técnica, estudar um pouco de AWS, tem diversos cursos
gratuitos e até ler, às vezes, um pouco da documentação que eles têm, ver quais são as ferramentas mais utilizadas, entender o que é essa arquitetura de microserviço, entender um pouco mais sobre desenvolvimento de aplicativo, como que as empresas lidam com esses desafios que nós temos, né? Tanto da parte de tecnologia e de escalabilidade dos produtos que a gente precisa colocar no ar. Então, assim, eu acho que, principalmente para início de carreira, é um pouco mais disso. E você ter em mente, né, que tudo que você estudar, que você trouxer, vai ser um diferencial. Né? Às vezes, mas eu nunca tive a oportunidade, nunca fiz uma faculdade que seja, né? Não tem problema. Se a gente identificar que você é uma pessoa que está estudando, que está tentando, que por mais que seja uma forma mais superficial, mas já conhece quase que todas as tecnologias, porque lê um pouquinho, porque está sempre atualizado, igual a Dani falou, você vai ser valorizado por isso. Então, busque um pouco desses conhecimentos, né, que estão hoje um pouco na moda, porque eles estão dando resultados. Sim, perfeito. E a minha dica para quem está fazendo também o bootcamp é realmente focar, fazer todas as atividades práticas, fazer os desafios de código, postar bastante esses projetos no GitHub, né, para ir atualizando o portfolio. E a gente tem também... Desculpa te cortar. Não, só pode falar. Complementar. A gente estava falando muito dessa parte de estudar, de ter ideias, de não sei o quê. Mas acho que é muito importante ter a parte cinética, né, de ter o movimento. Então, você ter ideias, só ideias, não muda o mundo. O que muda o mundo são as pessoas que tiveram capacidade de pegar uma ideia e implementar essa ideia. Então, de você estudar uma coisa e ir lá implementar. Você tem muito, lá na Amazon, você consegue, às vezes, subir uma máquina na nuvem gratuita, dependendo da especificação. Então, vai lá, sobe uma máquina, vê como é que é, põe a mão na massa, sabe? Às vezes, muitas pessoas que a gente conversa, a gente vê que ficou só no campo do estudo, assim, já estudei, já ouvi falar, mas tem problemas que você só vai encontrar quando você tentar executar. Então, isso aí que você falou é extremamente relevante, fazer todas as atividades, postar no GitLab, estar interagindo com a comunidade de programadores, isso aí vai acelerar e vai ajudar muito na carreira das pessoas. Boa, Ícaro. Dica realmente muito boa. Tem que botar a mão na massa, né? Tem que botar em prática tudo que o pessoal está aprendendo. E outra coisa que eu falo para vocês é também acessar a comunidade da DIL, né? No Discord a gente tem o servidor e também tem os fóruns do Bootcamp. Então, se você está com dúvida, travou em algum ponto que você não está conseguindo avançar, não está conseguindo entender, posta lá, porque a comunidade ela é bem ativa, ela se ajuda bastante. Então, essa é uma dica também que eu deixo. Bom, agora vamos para as perguntas que o pessoal foi mandando aí. Eu salvei aqui algumas. Vou perguntar para vocês, tá bom? O Gabriel Silva perguntou, a Inter irá fazer mais bootcamps com a DIL? Provavelmente, Gabriel. É um interesse que nós temos. Precisamos concluir esse ciclo, essa fase com essas bolsas. Mas foi uma experiência de sucesso, foi uma experiência, um aprendizado, inclusive, para o Inter e com a própria DIL e com vocês. Então, isso com certeza abriu portas e despertou, sim, o interesse do Inter em avaliar essa possibilidade daqui para frente. Boa. Deixa eu ver aqui. Nossa, o Gabriel fez outra pergunta, ele fez muitas perguntas. Ele perguntou se o Gabriel está bem engajado. Se os times do Inter são 100% ágeis. Eu posso falar por tecnologia. Assim, eu vou falar o que a gente acredita aqui, as pessoas que eu tenho mais contato. A gente toma muito cuidado com esses termos, eles estão muito na moda, é muito bonito falar que eu sou ágil, eu sou agilista, que eu rodo Scrum, eu rodo, sei lá, qualquer tipo, Kanban, XP, tem várias possibilidades. É importante que você saiba que nenhuma dessas é uma bala de prata que vai funcionar para qualquer organização. Então, dentro do Inter, nós temos um viés ágil,
mas a gente soube construir o nosso jeito. Então, você perguntar o que a gente usa aqui, a gente usa o jeito Inter. É ágil, ela é dinâmica, até um dos pontos importantes para quem quer vir para o Inter é não ter apego demais a código, porque a gente sempre está mudando. Enquanto a gente está tomando uma decisão, o mercado mudou. Alguém lançou um produto antes da gente, a gente precisa diferenciar ele em relação ao mercado, então às vezes a gente muda o produto totalmente, né, tipo, do zero. Então, assim, a gente tem um dinamismo muito grande e não é à toa que, assim, você dificilmente vai encontrar uma plataforma que consegue lançar a quantidade de produtos que a gente lança por versão do app. É assustador, exatamente por esse dinamismo e essa parte ágil que a gente construiu. Então, assim, a gente não usa nenhuma dos termos chiques ou da sopa de letrinha aí do ágil, mas a gente construiu o nosso jeito com os conceitos que eu comentei. Acho que uma das partes mais importantes que o ágil trouxe para a gente é essa comunicação online. Então, você ter as reuniões diárias, isso a gente manteve. Então, assim, tudo que a gente testou e funcionou muito bem com o nosso, trouxe valor para o que a gente está fazendo, a gente manteve. Tudo que nós trouxemos da metodologia ágil, do Scrum, alguma coisa, que a gente não viu valor sendo gerado, a gente não fez só para falar que está rodando Scrum. A gente cortou e continuou com o que gerou valor ou não. Então, sim, eu considero que nós somos os squads nossos são ágeis, mas eu não diria que ele é que segue um protocolo, uma caixinha bonitinho, que a gente roda Scrum. A gente roda o jeito Inter. Perfeito. O Carlos falou assim, eu terminei o bootcamp já, mas ainda não fui contactado, né? Então, quer dizer que eu não estou mais no processo? Não tem mais chance? Como ele chama? Carlos Felipe. Carlos, não quer dizer que você está fora ou que você não será contactado. Temos um time de seleção que trabalha para isso, de fazer um check aí no perfil desses candidatos. Então, provavelmente, elas estão fazendo ainda essa análise. E se você tiver esse perfil de alguma vaga do Inter, você vai ser contactado com certeza, tá? Boa. E o Gabriel perguntou se vocês estão aceitando pessoas do Brasil todo. Ou se... Sim. Nós temos, inclusive, a gente estava comentando aqui antes, né, da live iniciar, a gente estava falando aqui do Nordeste. Nós já temos um time de sangue laranjas no Nordeste, muitos em Recife, inclusive. Então, estamos abertos também a contactar profissionais de outros estados, fora Minas Gerais. Legal. Então, vocês estão trabalhando remoto, desculpa. Desculpa, só que Curitiba também está muito forte, a gente já está com vários profissionais em Curitiba, e Nordeste como um todo, assim, Ceará, tem várias pessoas, né? O Dani, se quiser comentar sobre... A pergunta foi sobre trabalho remoto? Isso. Nós estamos a área de tecnologia está praticamente 100% em trabalho remoto desde o início da pandemia. As nossas admissões, elas já acontecem 100% online, então as pessoas já recebem o equipamento em casa, participam do onboarding em casa e estão trabalhando de casa. Então, a gente já tem atuado nesse modelo aqui no Inter. Sim. Legal, gente. Bom, o Ezequiel Henrique perguntou sobre a área técnica. Há espaço para Flutter ou Angular, além do Java? Olha, como que a gente acredita, né, nas coisas que nós fazemos aqui? Nós temos uma base, então nossa base é Java, e o que você vai mais encontrar dentro do nosso aplicativo é desenvolvimento nativo. Mas do jeito Inter de ser, a gente testa tudo. Então, a gente encontrar um espaço para testar uma solução em Flutter, ela funcionar, entregar a mesma experiência que a gente precisa dentro do aplicativo, a gente não vai ter restrição. Nós temos hoje já a parte do aplicativo que está em React, né, WebView, e também já temos alguma coisinha em React Native, porque ou não precisava de uma experiência tão fluida, é realmente um negócio um pouco mais burocrático, não tem espaço para deixar, né? Então, assim, vai muito de caso a caso.
dependendo dependendo do que a gente for fazer, se couber e a gente vê que faz sentido, a gente não tem restrição para nada, né? A maioria do nosso front é React, então, assim, o Angular também não seria um grande problema para a gente, mas a gente não é, nós não somos apegados a uma tecnologia única. Nós queremos pessoas que resolvam, né? Então, assim, pessoalmente a gente tem cada dia fomentado ainda mais dentro do time até o intercâmbio. Nós tínhamos, por exemplo, o cara é desenvolvedor mobile, o fulano é desenvolvedor back-end, o fulano é desenvolvedor de teste automatizado, e a gente está começando a rodar um pouco. Então, teve muitos meninos de aplicativo, por exemplo, que começaram a desenvolver um pouco de back em Kotlin com a gente. O Kotlin é muito próximo do Java. E a gente teve muitas pessoas de back-end que começaram a se aventurar um pouquinho em Android, um pouquinho em iOS, Swift. Então, assim, a gente é aberto. Então, assim, vamos testar. Funcionou, ok? Vamos continuar testando. Mas vai muito de caso a caso. Uhum. Boa. Bom, uma pergunta do Felipe, né? Ele quer saber se, mesmo não tendo superior completo na área, se ele tem chance de entrar no Inter na carreira de desenvolvimento de software. Com toda certeza. Assim, você não tem sombra de dúvidas. Nós temos pessoas contratadas com 18 anos. E contratamos essa pessoa antes dele entrar na faculdade ou sequer estar na faculdade. Porque, assim, o que importa para a gente são pessoas boas que consigam executar tarefas bem feitas, né? Tipo assim, então, é muito mais o perfil do que um diploma. O diploma, ele vai te ajudar a justificar um pouco mais em uma entrevista. Mas se você mostrar, por exemplo, com esses cases que nós estamos falando, eu vou valorizar muito mais que um diploma. Então, eu fiz, sei lá, quantos projetos, olha meu GitLab, ele está recheado de coisas, eu tô falando, a gente contratou o Marotinha, tem 18 anos, e é desenvolvedor, um nosso, e assim, tá voando, o garoto correu atrás, ele tem esse perfilzão que a gente falou, e não perde nada para ninguém que tem diploma, ou é mais velho, inclusive. Boa, gente. Bom, a gente está chegando no final da live, e aí eu queria ver se vocês têm alguma coisa final para falar para o pessoal. Senão a gente vai encerrando. Não, o que eu quero falar, Natália, é que, gente, estamos com muitas oportunidades, estamos crescendo, estamos aumentando o nosso time, né, estruturando as equipes. Então, teremos, sim, muitas oportunidades, e aqui é um lugar incrível para se trabalhar, aqui é um lugar onde a pessoa que trabalha aqui, ela entra numa grande escola. Do meu lado aqui, eu queria desejar boa sorte para todo mundo, né, que queira iniciar o processo com a gente. São muitas pessoas, são muitas vagas, então, assim, tem um pouquinho de paciência. A gente sabe que quem está esperando é um pouco mais difícil do que quem está selecionando aqui do nosso lado, é mais fácil de esperar. Mas esperem, e eu acho que nunca existiu um momento tão bom para você estar numa carreira de tecnologia. Por mais que não seja aqui com a gente ou qualquer lugar, vocês podem ter certeza que esse investimento que vocês estão fazendo, assim, vocês vão colher frutos muito rapidamente. Nunca esteve tão aquecido e tão empolgante trabalhar nessa área de tecnologia e sendo tão reconhecido. Perfeito, gente. Eu agradeço novamente por vocês estarem aqui com a gente, né, nessa mentoria, que foi muito importante para quem está participando aí do Bootcamp. E agradecer também à comunidade DIL que está assistindo a gente. Então, assim, continuem a fazer o Bootcamp, as atividades, enfim. Escutem todas as dicas que a gente deu aqui durante a mentoria, que com certeza vai ser sucesso. Obrigada a todo mundo e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Busquem conhecimento, pessoal. É isso.